Por incrível que pareça, fazer dieta me deixou gordo. Então fica aqui no vídeo de hoje para você entender exatamente como eu escapei disso, como eu saí disso aqui, e construir um corpo com muito mais força, muito mais massa muscular e menos gordura. Além, é claro, de muito mais disposição e muito mais testosterona também. Então fica aqui para você conseguir entender o que você pode aplicar na sua vida, como é que você pode ter resultados fantásticos também, maravilha? Meu querido, primeira coisa que você precisa entender é que o conceito de dieta, ele foi distorcido. Então, por excelência, dieta nada mais é do que uma organização alimentar. É você saber o que comer, quando comer e em que quantidade comer. Isso é a definição por excelência da dieta, tá? Só que hoje me parece que essa palavra foi extremamente distorcida e que as pessoas associam dieta a alimentos que eu não posso nem passar perto. Se eu estiver andando na rua, esse alimento estiver na mesma calçada aqui, eu tenho que trocar de calçado, porque se chegar perto eu vou morrer, eu vou ficar inflamado, eu vou ficar obeso, eu vou veneno, enfim. Enquanto outros alimentos são os santos, o santo grau da alimentação. Né? E aí você começa a distorcer esse conceito para nada mais acontecer do que uma guerra alimentar, tá? Então, cara, a dieta, ela virou sinônimo de dietas extremamente engessadas, como é, cara, o caso de peitinho de frango e salada em todas as refeições. Saladinha ali, o peitinho de frango já era. Ou então, cara, dieta com nome, né? Que é dieta da lua, dieta do tipo sanguíneo, é a dieta do ovo, é a dieta da maçã, é a dieta do caralho de asa, entendeu? Então, basicamente, a dieta virou sinônimo disso. Assim como na em endeusamento, tá? Na ascensão dos alimentos das receitas fit. Como se um alimento por si só ele não fosse bom o suficiente para estar na sua alimentação, ele precisa ser fit. Tá? Então, cara, sei lá, o chocolate, uma bosta, uma merda. Agora o chocolate fit, esse sim é bom. A tapioca, uma bosta, mas tapioca fit é excelente. O omelete é uma porcaria, mas o omelete fit meu, é do caralho. E, cara, isso é de uma loucura, de uma insanidade gigante também. Não é achar que só os alimentos fit que prestam, isso é uma loucura, tá? Mas isso é o que mais acontece hoje em dia. Assim como a dicotomia do cidadão que faz dieta. Que é o seguinte: você tem um dia específico ou uma refeição específica onde você pode se livrar dos grilhões da dieta que te aprisionam. Você pode comer o que você quiser, na quantidade que você quiser, do jeito que você quiser. É como se você tivesse um pequeno momento na sua semana, no seu mês, ou enfim, no seu dia, de felicidade. Né? Enquanto todo o resto é uma grande bosta, é uma dificuldade imensa de você executar. E, cara, o grande problema disso aqui é que acaba gerando, enfim, rebotes e compulsões malucas, né? Acaba gerando, enfim, não só isso aqui, com tudo isso que eu falei aqui, e principalmente o que eu vou falar aqui pra você agora, cara, que pra mim é o pior de todos, que são as seitas alimentares, a criação das seitas alimentares. E por que eu digo seitas em si? Porque, cara, muito se parece com uma seita, onde você tem aquilo que se pode fazer, aquilo que não se pode fazer, pessoas às quais nós odiamos e pessoas às quais nós amamos. É basicamente isso que se trata de dieta hoje em dia. Uma guerra na internet. O meu estilo de comer comida é melhor do que o seu. Imagina que loucura isso. Né? Imagina que as pessoas não. Imagina que as pessoas têm que ter muito tempo na internet para poder realmente ficar debatendo e discutindo isso. Né? No quesito mais maluco da palavra, que é de fato discutir, como se fosse uma guerra entre times de futebol. Né? E eu tenho um cara que é palmeirense e um cara que é corintiano, e nós estamos debatendo aqui qual time é melhor. Qual time é maior, sei lá, cara. Entendeu? Imagina a loucura. E eu vou te dar um exemplo muito prático sobre isso. De dois extremos num espectro alimentar, onde você tem pessoas dos dois lados, tá? Com muito resultado, em algum grau, né? Mas enfim, pessoas que têm um resultado significativo, tá? Em qualquer aspecto. Em estética, em performance, em saúde, em melhora e remissão de sintomas, de alguma doença específica, em qualidade de vida. Você tem, cara, infinitos relatos em qualquer uma dessas duas abordagens. Mas elas, por si só, por mais que sejam antagônicas, as pessoas se matam, as pessoas se degladeiam, tá? Pra saber quem tá certo. Que é, de um lado, o veganismo, do outro lado, o carnivorismo. Então, de um lado, você tem pessoas veganas defendendo de pé junto que aquilo é a melhor coisa que você pode fazer pra sua saúde. Excluindo o fator de, vamos defender os animais, não vamos matar os animais. Excluindo esse fator, tá? O fator mais moral em si, né? Mas o fator mais fisiológico da dieta. Falando só sobre, essa dieta aqui, essa configuração alimentar, por assim dizer, ela é superior a outras no quesito de saúde. Então os caras defendem, juram de pé junto e defendem briga e sai no braço. É partido político o negócio, entendeu? Assim como você tem o carnivorismo, que é o contrário. Então, enquanto de um lado aqui, no caso do vegano, todo e qualquer alimento de origem animal deve ser excluído da sua dieta, porque não é natural para o ser humano, sei lá, é herbívoro, ao mesmo tempo você tem o contrário, o ser humano então é puramente carnívoro.
E aí, cara, todo alimento de origem vegetal ele é inútil pro corpo. Ele só atrapalha. Mais atrapalha do que ajuda. Nutriente, porque atrapalha a digestão, porque faz um monte de coisa, tá? Então, você tem esses dois extremos, os quais tem muita gente com muito resultado, você vai ver as pessoas se beneficiando muito desse tipo de alimentação, só que ao mesmo tempo, cara, é uma guerra. As pessoas estão guerreando. Elas estão brigando entre si para saber quem tem a melhor dieta. Como se, na verdade, talvez a verdade esteja no espectro entre essas duas coisas. Esteja em algum momento desse espectro aí. E eu dei o exemplo dessas duas aqui, mas, cara, eu poderia falar sobre qualquer outra coisa que tá no meio. Hoje em dia tem muita dieta com nome, né? Então, porra, dieta não sei do que, dieta do lugar específico lá. Cara, o que acontece é o seguinte: as pessoas pegam uma configuração alimentar para chamar de sua, tá? E defendem como se aquilo fosse, sei lá, entendeu? Muitas vezes até distorcendo fatos, distorcendo argumentos. Então, a pessoa, sei lá, diz que vai fazer um debate com base em ciência. Aí a pessoa pega um monte de artigo lá, às vezes nem lê o artigo, mas enfim, muitas vezes faz uma ginástica científica ali, uma ginástica mental para poder encaixar a ciência naquilo. Às vezes o estudo foi mal feito. Enfim, e você tem isso pros dois lados, cara. É por isso que eu falo com uma tranquilidade incrível, porque assim, ó, você não vai encontrar aqui, cara, alguém seguindo a cartilhazinha, sabe? Porque se eu fosse um cara que fosse da dieta vegana, ou dieta carnívora, ou sei lá, qualquer dieta, eu ia estar seguindo uma cartilhazinha específica, e vai falar, eu podia falar sobre isso aqui eu tenho que falar bem, isso aqui eu tenho que falar mal. Aqui, pra eles, eu tenho que brigar, aqui eu tenho que passar a mão na cabeça. E você não vai encontrar isso aqui, justamente porque eu acho uma incrível perda de tempo você se ater a puramente um estilo pô, se alimentar e você não olhar para os lados. E eu vou te falar, cara, eu já participei de muitas seitas alimentares, hoje eu olhando, eu entendo. Na época eu não entendia isso. Na época eu sei lá, não pensava que isso aqui pudesse ser dessa forma, né? E hoje eu entendo, hoje eu entendo. E como eu já participei de muito disso aqui, cara, eu vou te falar. No final das contas, isso aqui foi uma das coisas que mais me fudeu no quesito emagrecimento ou ganho de peso, né, no caso. Acabei engordando. Por quê? Porque por isso, e é que a gente cai direto no problema, né? A gente aterriza no problema. Que, cara, nada disso realmente cabe na realidade. Por quê? Porque, cara, vamos lá. Você come comida desde os 6 meses de idade até o momento que você morre. Isso é uma atividade, um negócio que é cotidiano na sua vida. E a partir do momento que você escolhe uma receita alimentar para você remover uma série de alimentos que muitas vezes não tem cabimento. Porque uma coisa, por exemplo, é você ser celíaco. E aí você tem que remover alimentos que contêm glúten. Por quê? Porque se você comer, você morre. Tá? Ou então você é altamente intolerante à lactose ou alérgico à proteína do leite. Você precisa remover esse tipo de alimento. Por quê? Porque senão você morre, senão você tem uma série de desconfortos que não são cabíveis para você ter. Dá para viver muito melhor sem isso. E aí sim você exclui um alimento ou outro. Mas agora, excluir pelo simples fato de excluir o alimento, não me parece nem um pouco uma decisão inteligente. Tá certo? E por quê? Porque nada disso cabe na rotina. Ou cabe na realidade. Por quê? Porque se você. Vamos lá, se você tá num período muito específico da sua vida ali, digamos, dos 20 até os 30 anos, ali onde você tá meio sozinho, você tá morando sozinho, convivendo sozinho, você escolhe muito bem as pessoas que você vai se relacionar, você escolhe muito bem aquilo que você vai comer, aquilo que você vai deixar de comer. Funciona até. Mas agora, quando você passa desse aí, quando você tá mais de 30 anos, casou, tá com família, esposa, mora com mais gente, ou quando você tá ainda na casa dos pais, enfim, cara, você não consegue muito moldar isso, né? Porque ou você arrasta todo mundo, ou fica uma baderna lá dentro, entendeu? E qual que é a grande questão? As pessoas que se envolvem com seitas alimentares, elas acabam transformando isso no pilar central da vida delas. Elas fazem com que isso se torne um pilar central. Você perceba só, a pessoa, a partir do momento que ela vira vegana, ela tatua na testa. Sou vegano. 100% vegan lifestyle. O cara, quando vira carnívoro, a mesma coisa. É 100% carne, entendeu? E quem come vegetal é viado, entendeu? Só que qual que é a grande questão aqui? Se você entender o processo, é que a partir do momento que isso aqui se transforma no pilar central da sua vida, cara. Aliás, nem isso. Cara, isso aqui não deveria ser o pilar central. Assim, vamos pensar que loucura que é, cara. As comidas que você come ou deixa de comer se tornam o pilar central da sua vida. Entendeu? As pessoas só falam daquilo, elas só convivem com pessoas que são do mesmo estilo. Cara, perceba como maluco é isso, como loucura é isso. Elas tentam a todo momento evangelizar outras pessoas ainda em cima desse método. Perceba como maluco é isso, cara. Assim, do fundo do coração mesmo. Tá? Não sei se você se enquadra, se isso aqui pegou em você em algum momento, né? Ou mesmo, se hoje, reflita aí, cara, se você não tá simplesmente entrando numa cinta alimentar e tá só, assim, só repetindo coisas que outras pessoas falam, porque pessoas têm uma oratória melhor, as pessoas têm algum nível de conhecimento a mais do que você, estão mostrando pra você um monte de informação ali, você não consegue nem conferir se aquilo tá certo, direito ou não, enfim. E você tá só repetindo aquilo e abraçando como se aquilo fosse a maior verdade do mundo, e por isso que eu falo, porra, assim, aprenda a pensar por conta própria.
Aprenda a pensar por conta própria, cara. Então, não. Assim, questione as coisas. Questione, claro, na mais por educação, né? Não é ficar apontando dedo na cara dos outros, mas questione na mais por educação, entendeu? Vá buscar as suas referências também, porque no final das contas, cara, sendo bem sincero, tá? Ninguém é responsável por aquilo que você faz na sua vida, apenas você. E por isso que eu sou muito tranquilo com relação a isso, tá? Porque, cara, assim, eu não tenho absolutamente nada a ver com aquilo que você come ou deixa de comer. Assim como você também não tem absolutamente nada a ver com aquilo que eu como ou deixo de comer. Né? E a gente vive muito bem assim. Muito bem, obrigado. Então, entenda que a partir do momento onde você descobre que você é o único responsável, tá, por aquilo que você é o único responsável em colher os benefícios e os malefícios daquilo que você faz com a sua própria vida, você começa a ficar um pouco mais atento nisso. E você deixa de ficar acreditando em qualquer coisa que você encontra por aí. Tá? Então, cara, use o raciocínio, pense um pouco mais e estude mais também. Tá? Estude os dois, cara, os dois lados, inclusive. Mas aí é pra outra história, né? Pra outro momento. Mas o fato é que, cara, isso aqui foi o que mais me fudeu. Principalmente porque eu entrava em dietas extremamente restritivas, eu fazia dieta, só que aí chegava no dia do lixo, por exemplo, na refeição livre, eu enchia o rabo de comida, comia para um cacete, ganhava, rebotava o peso tudo. Então imagina só, uma situação, talvez isso tenha acontecido com você. Você vem seguindo a dieta, tal, tá difícil, mas tá seguindo, tá perdendo peso, tá perdendo gordura. Aí chega um momento onde você, porra, você dá uma rateada ou faz um dia do lixo, sobe peso de novo pra caramba, mas mais do que só subir o peso, né? Porque flutuações de água são comuns nisso aí. Mas agora, você, além de subir peso, você também sobe gordura pra caramba, e aí chuta o balde, passa 10 dias fora da dieta. Enfim, fode tudo. Era assim que eu fazia. Tá? Infelizmente, era assim que eu fazia. E isso só me deixava, cara, cada vez mais distante daquilo que eu queria, como resultado estético, como resultado também de performance, enfim. Isso só me fudia. Por quê? Porque eu acabava ficando tão fissurado na parada que, no final das contas, o tiro saía pela culatra. Entendeu? Beleza, entendido isso, cara, qual que é a solução para tudo isso que a gente conversou hoje? Primeiro, é você parar de viver essas loucuras de rede social, tá bom? Então, cara, é você dar uma desconectada um pouco e começar a olhar pra vida mesmo, olhar pra rua, assim, eu sempre dou isso como dica, porque na rede social tudo é muito, como é que eu posso dizer, cara, é tudo muito apocalíptico, né? Pensa só, como se o mundo estivesse acabando a todo instante e é tudo muito assim, ou você, se você faz um negócio, você tá 100% certo, você é o dono da verdade, ou você tá totalmente errado. Não existe mais um meio termo entre as coisas, né? E, cara, isso adoece a cabeça das pessoas, cara. Então, assim, pare de viver essa loucura de redes sociais. Então, se desconecta um pouquinho, talvez, ou enfim, deixa de seguir 250 influencers sobre isso, senão você vai só passar mal, entendeu? Porque se você for seguir exatamente o que tá na risca da rede social, vamos pegar um alimento qualquer, vamos pegar o leite, por exemplo. Poderia pegar qualquer outro alimento, né? Mas o leite. Vai ter muita gente que vai defender o leite e dizer que o leite é o melhor alimento da história e que, cara, todo mundo é obrigado a tomar leite, senão você tá se fudendo. Ao mesmo tempo que tem um monte de gente dizendo que, cara, o leite é um lixo. E que se você toma leite, você está morrendo. Ou então, cara, água. Porra, tem gente que vai falar que, cara, você pode tomar água, sei lá, do lixo. Você pode tomar churume, se você quiser. Água da poça. Tá tudo bem que teu corpo filtra isso aí, enfim. Tem gente que vai falar que você precisa de um filtro de osmose reversa para você filtrar a sua água que já tá filtrada. Você compra uma água mineral, você compra uma água que já é filtrada em algum lugar, você filtra essa água e depois você vai filtrar de novo com filtro de osmose reversa para fazer. E se for qualquer coisa diferente disso, você morre. É tudo muito apocalíptico, entendeu? Então, primeiro, se livre desse aí para você conseguir pensar melhor. Tá? O segundo, cara, o que eu fiz também, né? Isso aqui, obviamente, eu fiz, né? Mas fazer uma divisão estruturada, tanto em macronutrientes quanto em calorias. Tá certo? Então, por mais que esses conceitos eles sejam um tanto quanto abstratos, cara, o conceito de caloria é extremamente abstrato quando interpretado para alimentos e na forma como o corpo enxerga isso. Né? Porque a gente tá falando, pô, de alimentos e o quanto de energia aquilo entrega para você, mas é claro, né, cara, essa energia é entrega diferente pro corpo, quando comparado com você medir o tanto de joule ali que aquilo que aquilo gerou queimando o alimento, enfim, esse cabe para outra história. Mas mesmo assim, é uma métrica que funciona pra gente poder se guiar em resultado. Pode ser que não seja a métrica, o santo grau das métricas, mas, cara, é o que a gente tem na mão para poder se guiar. E, principalmente, macronutrientes, tá bom? Então é usar a combinação dessas duas coisas para também conseguir encontrar a qualidade dos alimentos que você quer consumir. Para que você deixe também de ter um paladar infantil. Aí tá o cidadão lá com 30 anos nas costas que não consegue comer salada porque salada é muito ruim. Porra, também é foda, né? Muitas vezes, olha só que loucura, muitas vezes esse cara entra na seita alimentar como uma desculpa para já não precisar fazer aquilo que ele não quer fazer. Como se o fato de você fugir de alguma coisa, né? Se você encontrar a forma de fugir daquilo que você não quer fazer, fosse, cara, sei lá, resolver o problema de você estar fugindo daquilo, entende? Então, sei lá, vou usar um exemplo.
O cara, ele não gosta de salada, ele entra na dieta carnívora só porque não... É uma desculpa que ele tem pra não precisar comer salada mais, entendeu? Entende o raciocínio? Então, é isso que acaba acontecendo. E aí, o que a gente precisa aqui, cara, de uma divisão estruturada de macronutrientes e também calorias. E aqui, cara, o que a gente tá querendo falar, tá? Proteína, gordura, carboidrato e o quantitativo total de calorias. Para o quantitativo total, o que eu recomendo para você? Tá? Pelo menos de início, para você poder já ter algum valor para sair na frente. 30 vezes o seu peso corporal. Então, se você pesa 80 quilos, pega isso e multiplica por 30. Vai dar 2.400 calorias. Com isso, você tem uma base, um norte, para você começar. Entendeu? Um norte para você começar. Não precisa fazer mais nenhuma outra conta. Por quê? Porque você vai pegar isso aí, vai aplicar por 2 semanas e vai ver o resultado. Porra, emagreci. Eu queria emagrecer? Emagreci. Ótimo. Bom, continue fazendo isso. Ah, eu queria emagrecer, mas ganhei peso. Opa, então diminui as calorias. Ah, eu queria ganhar peso, mas emagreci. Pô, aumenta as calorias. Você vai ter uma base. Porque é assim que, cara, é assim que se constrói a dieta. Não tem fórmula mágica, não tem porra nenhuma. Você constrói uma coisa, segue aquilo por um tempo, vê o resultado que aquilo deu e adapta em cima daquilo. É a melhor forma do mundo de se construir um plano alimentar, tá certo? E junto disso, cara, reserve um tempo para poder classificar aqui as faixas que você vai querer os macronutrientes. Então, proteína, de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Gordura, de 1 a 1,2 grama de gordura por quilo de peso corporal por dia. Carboidrato, o resto todo. Tá? É tão simples quanto parece. E foi fazendo isso aqui, cara. Isso aqui, que basicamente eu mudei totalmente a forma como eu interagia com os alimentos. Porque daí eu já não ficava mais na loucura, na fissura de dietas engessadinhas, aonde por mais que eu pudesse comer à vontade de um alimento específico, vamos usar dietas. Eu não quero ficar batendo só no carnivorismo aqui, porque eu também nem acho que seja o caminho ficar batendo num lado ou no outro, né? Mas ele vai ser um bom exemplo do que eu posso te falar. Porque a maioria das pessoas que defendem o carnivorismo, elas já vão falar pra você assim, você pode comer quando você quiser, à vontade. Por quê? Porque a proteína e a gordura vão te dar muita saciedade, então seu corpo vai se regulando ali desse jeito. Só que qual que é o grande problema? Você tem que eliminar todos os outros alimentos da tua dieta. Tá? A mesma coisa com o veganismo. Enfim, você pode comer quando você quiser os alimentos aqui e tal. Mas porque você não vai engordar, porque você tá restringindo tanto da alimentação que você não vai conseguir comer muito, porque aí vai ter uma quantidade de fibras muito grande, aí, enfim. Isso vai te manter saciado. No final das contas, é muito sobre saciedade, até a própria dieta. Mas, cara, o fato é que ajustar isso aqui e somar isso ao quê? A alimentos de qualidade, para realmente, cara, quando eu digo alimentos de qualidade, aí fica um pouco abstrato, tá? Fica um pouco mais abstrato. Mas imagine, cara, as coisas que seus avós comiam. Me parece uma boa métrica. Vamos criar, né, a dieta do avô, que é a dieta dos avós, né? Mas me parece uma boa métrica para você pensar. Fugir um pouco de alimentos ultraprocessados, fugir o máximo que você puder, cara. Mas também, porra, não cai nessa pira também, não. Porra, sei lá, nunca mais vou comer um hambúrguer na vida também, porra. Sei lá. Se você quiser comer um hambúrguer, pô, coma. Mas é claro, tem que conseguir encaixar essas coisas aqui, tá? Então, aqui que é o grande ponto. É você deixar essas loucuras de seita alimentar de lado, cara, e você palpavelmente escolher uma solução que caiba na sua vida, na sua realidade. Porque se você, de novo, é casado, se você é mesmo solteiro, mas, cara, sei lá, você não precisa ficar vivendo de restringir um monte de coisa e apenas outras coisas são permitidas. Até porque, cara, vou ser bem sincero com você. Uma hora cansa, tá? Uma hora cansa. Eu já, como eu falei, participei de diversas seitas alimentares mesmo sem saber. E, cara, vai ter momentos que você vai querer seguir exatamente aquilo, vai ter momentos que você vai querer comer outra coisa, cara. E, porra, sendo bem sincero, assim, as pessoas às vezes seguem um negócio tão à risca pra poder gabaritar o processo, pra poder fazer parte de uma tribo. É muito mais sobre o elemento de comportamento humano do que necessariamente um elemento de. Realmente vai ser a melhor opção para a sua saúde. Ou para o seu resultado em si. É muito mais sobre você estar dentro de um grupo onde você segue normas e condutas específicas do que necessariamente você conseguir os melhores resultados da história. Entende? Então as pessoas continuam fazendo aquilo. E, cara, de novo, tá? Em algum grau isso aqui pode ser muito bom. Por quê? Pega uma pessoa que não consegue lidar com essa flexibilização da dieta aqui e que caga tudo. Né? Então vamos lá, a pessoa não consegue lidar com uma dieta mais. Não vou dizer dieta flexível, mas assim, com uma dieta que, cara, ela pode comer um pouquinho de cada coisa, ela pode variar se ela precisar, ela tem um cardápio pronto, mas ela pode mudar. Ela não consegue lidar com isso de alguma forma. Vamos imaginar esse cenário. Tá? Porque ela, cara, simplesmente começa a ficar compulsiva e comer um monte de coisa. Ela perde o controle e, enfim, dane-se o resto. Ou ela tem tanta liberdade que ela começa a justificar qualquer escolha ruim nessa própria liberdade. E falar, pô, eu compenso amanhã, eu faço um negócio diferente e tal. Isso acontece muito com quem manja do processo, inclusive. E, cara, muitas vezes uma seita alimentar aqui vai cair muito bem pra ela. Porque ela vai saber exatamente a cartilha que ela tem que seguir. A cartilha exata, assim, aquilo que ela. Isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso. E ela vai ter aquilo na ponta da língua. E ela vai conseguir seguir aquilo com maestria. E vai entregar mais resultado pra ela também.
É por isso que você muitas vezes vai encontrar pessoas, a grande maioria das vezes, cara, vai encontrar pessoas com muito bom resultado em qualquer tipo de abordagem nutricional. Por quê? Porque as pessoas que vão seguir aquilo, elas vão muitas vezes estar tão na risca que, cara, vai entregar resultado bom, sem sombra de dúvidas. Tá? Não há dúvidas que o carnivorismo consegue entregar resultados fantásticos. Cara, eu conheço muita gente que me relata pontos positivos em ganho de performance, tá? Por mais que muitas vezes seja contra-intuitivo por conta do baixo consumo de carboidratos, mas com relação a ganho de massa muscular, com relação à perda de gordura, com relação à saciedade, com relação à qualidade de vida, remissão de sintomas. Cara, porra, muita gente me relata pontos positivos. E aí eu vejo essa mesma galera que talvez se fizesse outra coisa, ou talvez uma abordagem um pouco mais solta, assim, não conseguiria ter resultados. Por quê? Porque ela não teria cartilha para seguir. Entende? Então, é muito pra você raciocinar sobre isso também. De novo, cara, como eu falo, não seja burro. Seja inteligente, pesquise, estude, enfim, vá se nutrindo de referências também. Escute os lados opostos. Aí é um pouco mais complexo, você tem que ter muito mais senso de discernimento das coisas, né? Mas eu sempre recomendo, cara, e eu faço muito isso. Eu escuto os dois lados. Escuto lados opostos das coisas. Quando eu percebo que eu tô muito indo pra um lado, assim, pô, eu escuto o outro lado, pra voltar pro meio. Não porque o meio, ele é o cara ser isentão das coisas, mas não, mas pra você, cara, centrar no ponto e conseguir, através do seu raciocínio mesmo, evoluir a estrutura que você pensa, tá? E, cara, isso serve pra muitas outras coisas, tá? Isso serve pra dieta, isso serve pra treino, isso serve pra qualquer outra coisa. Qualquer coisa que, que as pessoas botam, que tá escrito na pedra, você vá e pesquise o outro lado. Pra você ver que não tá nada muito escrito na pedra, não, entendeu? E que, como eu falei, cara, você é o único responsável pelas coisas que você faz e pelo resultado que você vai colher de cima disso. Então, se eu fosse você, tá, eu não terceirizaria, a não ser, claro, você confia num profissional, você está pagando um profissional para cuidar para você disso, porque ele é um profissional da área, aí é outra coisa, tá? Mas, cara, confiar em coisa solta de Instagram, e, pô, eu vi um Reels de um cara que falou isso, começar a aplicar isso na minha vida, eu não iria tanto pra esse lado, não. Tá? Porque, no final das contas, é você que vai colher ou os benefícios, tá? Ou, então, os malefícios. E, é claro, geralmente os malefícios, eles superam muito em pontos negativos os próprios benefícios. Então, enfim, seja mais consciente com relação a isso. Né? E agora que você entendeu exatamente como você pode ajustar, cara, a sua alimentação, né? E como você não cai no golpe da dieta, por assim dizer, nos golpes da dieta aqui, tudo isso que eu falei, e você escapa disso, de fazer dieta e ficar cada vez mais gordo e realmente construir um físico forte de verdade, tá certo? E, inclusive, se você quiser me ajuda para que isso aconteça, eu recomendo você clicar no primeiro link da descrição para conhecer o protocolo Shape Blindado, meu programa de treinamento personalizado, para fazer você construir um corpo muito mais forte, com muito mais massa muscular, menos gordura, mais energia e muito mais testosterona também. E se você gostou desse vídeo, cara, um vídeo que vai complementar exatamente esse ponto que nós falamos aqui, vai falar sobre treino, é este vídeo que está aqui, ó, está aqui em algum lugar aqui da tela, e você vai aprender como montar o treino perfeito para de fato conquistar muito mais força, muito mais funcionalidade e muito mais estética também, tá? Então clique no vídeo que eu te espero lá. Tamo junto e até a próxima.